povo com paz. Aleluia. Salmo 29. Nós abrimos esse culto no nome do Senhor Jesus, louvando a Deus, porque a sua voz é poderosa e nós temos contemplado a sua glória, e Ele é digno de louvor, e Ele é digno de adoração, e nós adoramos a Ele, somente a Ele, que em todo tempo tem sido socorro bem presente nas nossas vidas. Nós queremos louvar e bendizer o nome do Senhor pela Igreja Batista Nacional, na cidade de Lima Campos, que nesse momento se conecta, vá se conectando, vá chegando, vá dando glória a Deus, vá agradecendo ao Senhor pela oportunidade que nós temos de dizer hoje, glória a Deus. Muitos gostariam de ter essa oportunidade e foram privados disso. Nós louvamos a Deus pela oportunidade que nos é dada de adorar o seu santo nome. Bendito seja o nome do Senhor. Nós queremos bendizer o nome do Senhor pela sua igreja, pelo pastor dessa igreja, o pastor Valdemir, pelos departamentos, os líderes. A igreja do Senhor está funcionando nos lares, e através das lives nós temos proclamado o nome do Todo-Poderoso, santo, digno de honra, digno de louvor e digno de adoração ao Senhor. Nós queremos bendizer o nome do Senhor pela vida do Carlos Eduardo, pela vida da irmã Lisnete, que hoje completam mais uma primavera na presença do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor pelas vossas vidas. Essa igreja ama vocês e ama tê-los como membros, como ovelhas do Senhor. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor. Convido a Pai a se conectar, a ouvir a voz do Todo-Poderoso, porque Deus está neste lugar. Aleluia. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei, o Filho de Davi
na hora da angústia. Ele é o Senhor que quando Ele está no barco, eu e você não precisamos temer. Se o medo nos cercar, se as ondas estão contrárias, Jesus estando no barco, nós estamos seguros, porque o seu amor nos guarda, o seu amor é poderoso, o seu amor nos cobre, o seu amor nos protege, o seu amor nos leva para o abrigo, para a rocha que é mais alta do que nós. Aleluia, fomos resgatados pelo Todo-Poderoso. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Se
Ele quer mudar a nossa história, Ele quer mudar a história da nossa vida. Nós somos seus filhos, somos co-herdeiros juntamente com Cristo. Há uma promessa que repousa sobre nós como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, como sacerdócio real. Eu e você, há um lugar preparado para nós. Eu quero louvar a Deus pela vida daqueles que estão conectados nesse momento, nesta live. Quero te convidar a ficar com a palavra do céu. Filho, eu e você somos filhos. E o nosso Deus, o nosso Pai quer falar conosco nessa noite. Deus abençoe a tua vida. Fique com Deus, fique com a palavra do céu, com o pastor Valdemir. Que Deus te abençoe no nome bendito de Jesus. Boa noite, amados. Graça, paz do Senhor. Prazer mais uma vez estarmos podendo aqui ministrar a poderosa palavra de Deus aos vossos corações. E isso nós fazemos com muita alegria, com muita satisfação, sabendo que ela não volta vazia. Essa palavra, ela vem como impacto sobre a nossa vida para gerar sobre nós tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que é preciso, para que haja uma compreensão muito maior a respeito do Pai, uma compreensão muito maior a respeito do Filho e a respeito do Espírito Santo, esse que está na igreja, que habita na igreja e que nos vivifica a cada dia. É por isso que nós precisamos ouvir a palavra. É por isso que é necessário estarmos sempre recebendo a palavra. Ela é a fonte de vida, ela é o alimento necessário, ela é a água que sacia a nossa sede e ela que vai nos manter sempre, mas sempre ligados no Senhor, na expectativa de tudo aquilo que Ele tem nos prometido, de tudo aquilo que Ele tem falado, garantido que certamente vai manifestar no tempo determinado, no tempo dele, no tempo que Ele estabeleceu. E enquanto isso não acontece, o Senhor tem nos chamado para dia após dia estarmos cada vez mais ligados, inteirados naquilo que Ele tem revelado, naquilo que Ele tem falado, todos os dias. É por isso que essa palavra, ela torna-se para nós dia após dia um renovo, algo transformador, algo magnífico, que vai gerando no nosso coração, na nossa alma, o equilíbrio, vai produzindo tranquilidade, vai trazendo esperança, fortalecendo convicções e nos impulsionando a cada dia mais vivermos por esta fé que nos alimenta, que foi gerada por essa palavra, por ouvir essa palavra. Então a pregação ela é necessária todos os dias, em todos os momentos, para que haja esse fortalecimento. Então eu convido você a permanecer, a você estar inteiramente ligado naquilo que o Espírito de Deus venha falar ao seu coração. Eu tenho repetido com muita frequência durante esses dias, nas meditações pastorais diárias, a respeito da multidão de informações que tem chegado até nós, a respeito da palavra, a respeito das Escrituras, a respeito daquilo que é vontade de Deus, daquilo que é o querer de Deus. E a cada momento que essas informações elas vão chegando, através do Espírito Santo que habita na nossa vida, nós vamos sendo fortalecidos, nós vamos sendo encorajados e nós vamos tendo discernimento se de fato é o Senhor que tem falado conosco. É por isso que é interessante nós estarmos inteiramente ligados à palavra de Deus. É necessário que todos, sem exceção, todos aqueles que desejam ouvir de Deus, todos aqueles que desejam ter uma íntima comunhão com o Senhor, desenvolver um relacionamento pleno com Ele, através do Espírito dele que habita aqui na vida da igreja, e naturalmente pela manifestação do Filho, é necessário que se abra de fato o coração, que se envolva constantemente, que esteja disposto e que acima de tudo creia naquilo que Ele tem gerado, naquilo que Ele tem falado, e
que certamente, através da palavra, vai ser algo transformador sobre a nossa vida. Amém? E nessa noite eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus. Eu sempre uso esse termo, eu sempre digo assim, esse é um dos textos que eu mais amo. Na verdade, eu amo a palavra de Deus por completo. Mas quando eu faço referência a isso, eu quero fazer referência a esse texto, e aqueles que me acompanham, a igreja que eu pastoreio, sabe muito bem que eu falo com muita propriedade sobre esse texto, que é de João, capítulo 6, versículo 66. E sabe que eu falo constantemente a respeito desse versículo, porque ele é de suma importância dentro daquilo que é exemplificado na palavra, para que nós estejamos cada vez mais consolidados no Senhor e não venhamos perder o foco sobre tudo aquilo que é revelado, sobre tudo aquilo que é direcionado para nós. E o versículo 66 do capítulo 6 de João, se você já abriu aí, diz o seguinte: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. O versículo 60, dentro do mesmo contexto do que o 66, diz: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: dura este discurso, quem o pode ouvir? Vamos entender a respeito do que João está falando aqui. Ora, Jesus, ele, no desenvolver do seu ministério, antecedendo esse texto aqui, você vai encontrar inúmeras ações de Jesus demonstrando sinais, maravilhas, tanto no aspecto da revelação da palavra, de gerar a palavra aos corações e produzir fé, como também sinais de cura, de libertação e de renovo. E basicamente o texto está inserido dentro de um contexto muito lindo, onde Jesus, ele ali, com uma multidão de pessoas, pregando a palavra de Deus, anunciando ali a palavra de Deus, ele começa a trazer lições extraordinárias a respeito dessas verdades que ele representa, que ele estava representando ali. E ele começa a trazer esses ensinos, mostrando para essas pessoas que o Pai estava revelando-se a eles através do próprio Senhor. Então, antecedendo isso, Jesus, ele faz uma declaração de forma muito minuciosa, de forma muito clara, objetiva, a respeito da sua filiação e da sua igualdade ao Pai. E isso gerou sobre aqueles que estavam ouvindo, gerou no coração deles uma ira, uma cólera. Quem é esse que se compara ao Pai? Quem é esse que diz que desceu do céu? Quem é esse que diz estar coberto desse poder e dessa autoridade? E aqueles que estavam ouvindo ali começaram a estarem inflamados em relação àquilo que Jesus estava anunciando. E você sabe que aqueles que se inflamavam eram aqueles que eram considerados os religiosos. Eram aqueles que tinham um apreço muito grande por falar sobre a lei, mas não cumpriam de fato aquilo que a lei determinava. Eram aqueles que Jesus considerava como hipócrita. Então eles estavam todo o tempo visualizando Jesus como alguém que pudesse trazer alguma coisa, que pudesse gerar no coração deles um escape em relação à opressão governamental, em relação à opressão que estava sobre eles ali no sentido religioso, que pudesse proporcionar sobre eles a liberdade do culto, a liberdade no aspecto político, e assim eles poderem de fato desfrutarem daquilo que eles achavam ser aquilo que Deus tinha para a vida deles. E Jesus vem falando de algo extraordinário, que estava a parte daquilo que eles estavam acostumados a ver. Jesus estava falando de eternidade, Jesus estava falando de reino de Deus, Jesus estava falando de submissão, Jesus estava demonstrando e mostrando algo que eles não tinham familiaridade. Jesus estava demonstrando algo que estava oculto, porque a incredulidade ocultava isso deles. Eles estavam muito mais voltados para aquilo que poderia produzir sobre eles
um certo comodismo, uma certa acomodação dentro do ambiente que eles esperavam. Isso está dentro de um contexto muito lindo também, no capítulo 4, quando Jesus ele chega numa cidade samaritana e ele encontra uma mulher samaritana e ele pede água para aquela mulher, e dentro daquele diálogo ele começa a dizer para aquela mulher que se ela beber da água que ele tem para lhe dar, ela nunca mais teria sede. Mas uma das coisas mais brilhantes que eu consigo observar dentro daquilo que Jesus estava ali ensinando, especialmente para aquela mulher, era justamente a respeito do que Deus estava gerando, do que Deus estava trazendo, em contrapartida com aquilo que ela estava acostumada, que era a religião, que era a religiosidade, que tem o sentido de ligar, mas no entanto ela acaba dividindo, ela acaba apartando. E aí aquela mulher, de forma muito ignorante, sem conhecimento, ela pergunta, afinal de contas, aonde é que nós devemos adorar a Deus? E aí Jesus diz para ela, dentro daquilo que ela perguntava, é em Gerizim ou é em Jerusalém? Aonde nós devemos de fato adorar? Porque os israelitas adoravam em Gerizim, mas os judeus adoravam em Jerusalém. Aonde de fato? E Jesus diz, haverá um momento, e esse momento é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus estava quebrando tudo aquilo que era algema religiosa, tudo aquilo que era grilhões que gerava separação, que criava castas, que criava classes, que gerava ali uma divisão. E é como o apóstolo Paulo traz aos romanos ali essa palavra, que no Senhor não há grego, não há bárbaro, não há gentios, em Cristo ali não há aqueles que de alguma forma venham se tornar um povo dividido. Não. Diante de Deus há aqueles que são somente um povo, gerados em Cristo, estabelecido por Cristo e que caminham em um só foco, em uma só visão. E isso proporcionou no coração dos idólatras a ira, a raiva, a intolerância, porque o que Jesus estava apresentando era algo que estava à parte daquilo que eles conheciam, era algo que estava diferente daquilo que eles conheciam. Pois bem, eu estou contextualizando só para você entender aqui aquilo que Jesus estava fazendo. Então Jesus, ele em Tiberiades, ele opera algo extraordinário. Ali a Bíblia diz que ele alimenta quase 5.000 homens. Se nós formos fazer aquilo que acompanhava os homens, entre crianças, mulheres e homens, ali uma quantidade enorme. Mas o mais interessante diante disso tudo é que Jesus, ele começa a trabalhar os seus ensinos a respeito disso, especialmente para essa multidão, dizendo que essa multidão, eles não estão simplesmente atrás dos sinais. Eles viram os sinais, eles veem os sinais, mas o que eles querem de fato é saciar a sua fome. O que eles estavam atrás era de uma comida que perece, de uma comida que ela não faz parte do reino de Deus, de uma comida que ela é momentânea, de uma comida que ela tem fim. E aí, dentro dessa explicação de Jesus, todos os discípulos acompanhando, todos os discípulos ali atentos àquilo que Jesus estava fazendo, eles aqui dentro desse versículo, eles ouvem, dentro do contexto desse versículo, eles ouvem algo que mexe com o coração deles, e o fato deles não compreenderem, não entenderem aquilo que Jesus estava gerando, eles partem, eles vão embora, eles dizem, não, essa pregação dele é muito dura, essa é uma pregação diferente daquela que nós estamos acostumados, é uma pregação que vai movimentar a nossa vida de uma forma que não vai gerar sobre nós a tranquilidade que nós esperamos, a tranquilidade que nós aguardamos. É uma pregação diferente daquilo que nós fomos ensinados ou que nós aguardamos. Jesus estava ensinando a respeito de um relacionamento com Ele absoluto,
de um relacionamento pleno, de uma intimidade plena, a ponto de ser comparada com a intimidade que ele tinha com o Pai. E aí Jesus, ele, antecedendo esse texto, ele diz: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós. Por que Jesus estava dizendo isso? Porque eles estavam atrás da comida que perece. Essa multidão que estava em Tiberiades, ela sai e ela vai atrás de Jesus em Cafarnaum. Ali, o objetivo não era simplesmente só ver os sinais, era ser alimentado através dos sinais. E por conta disso, pela a necessidade que eles tinham do pão diário, desse pão que perece, eles não compreendiam, eles não viam o pão que estava constantemente com eles e que saciaria completamente a fome deles, a ponto deles nunca mais sentirem fome. É o mesmo padrão de ensino que Jesus ensinou lá no capítulo 4 do Evangelho de João para aquela mulher samaritana, a ponto de transformar a vida dela e tornar ela uma seguidora de Cristo, deixando a sua religião, deixando a parte que a separava do sagrado e mergulhando completamente naquilo que o Senhor estava revelando para ela. Da mesma forma, Jesus estava trazendo esses ensinos para essa multidão, para esses discípulos que estavam ali constantemente aprendendo com ele. Só que quando eles ouvem isso, e esse texto se dá dentro de uma resposta que Jesus traz a respeito de uma pergunta que eles fazem a Jesus sobre o maná que desceu do céu. Ele diz: olha, qual o sinal que o Senhor vai nos dar? Porque no deserto nós tivemos o maná. Moisés nos deu o sinal que era o maná que desceu do céu. E Jesus disse: não, o maná não é o pão que desceu do céu. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou aquele que alimenta. Eu sou aquele que mata a fome, que gera a vida eterna. Sabe, aquele maná que desceu e aquele maná que saciou a fome, fez com que houvesse fome novamente, e todos quanto comeram do maná, esses morreram, mas todos aqueles que comerem desse pão, eles terão vida eterna. Sabe, o grande problema que nós encontramos em meio a toda a multidão que caminha com Jesus é não entender os princípios do reino. Porque as coisas do reino, elas não podem ser discernidas no ambiente natural. É necessário que se tenha de fato uma mente transformada, uma mente transicionada para absorver. E naturalmente o Espírito de Deus, ele está trazendo sobre nós constantemente esse ensino. A própria palavra diz que Jesus estaria nos ensinando, o Pai estaria nos ensinando a respeito dessas coisas, para que houvesse um entendimento, e assim nós pudéssemos compreender que comer a carne e beber o sangue de Jesus não é simplesmente estar limitado a um alimento comum, a um alimento natural, a um alimento que perece, mas estarmos inteiramente ligados a um alimento espiritual, a um alimento que vai produzir em nós a vida eterna. E aí Jesus, ele conhece os nossos corações, ele sabe daquilo que está no nosso coração. Sabe, uma das piores coisas que nós podemos tentar ou podemos fazer no âmbito da religiosidade é tentarmos enganar a Deus. Ele sonda os nossos corações. Jesus estava falando tudo isso com conhecimento de causa. No versículo 61, Jesus diz assim: sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Isso vos escandaliza? Porque alguns estavam se afastando, alguns estavam deixando. E Jesus, conhecendo o coração dele, diz: isso vos escandaliza? E aí Jesus prossegue mais:
Que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Ora, se isso gera escândalo no coração de vocês, imagine se vocês virem o Filho do Homem subir para onde ele estava, que é para onde o Pai. Lembrando que os discípulos que foram permanentes, aqueles que foram remanescentes, aqueles que permaneceram convictos, aqueles que estiveram até o final com Jesus, eles contemplaram o Filho do Homem subindo nas alturas e um anjo ali parado falando, olhando para eles e dizendo: assim como vocês estão vendo ele subir, também vocês o virão descer no seu retorno. Que coisa extraordinária! Sabe, quando nós não entendemos o Evangelho, não entendemos a valorização do reino, não entendemos os princípios do reino, nós perdemos também aquilo que é maravilhoso e que está ali à disposição que possamos ver, que possamos contemplar. Nós somos privados das maravilhas que Deus tem para nós. Jesus estava ensinando a esses discípulos que comer a sua carne e beber o seu sangue é sair da dependência daquilo que eles estavam vivendo constantemente, que era na dependência dos sinais, do maná, dos sinais que eles já haviam visto, para algo prático agora, para algo extremamente verdadeiro e atual na vida deles, que era a manifestação do Filho, a manifestação do Senhor sobre a vida deles, trabalhando no coração, trabalhando na alma, para que eles pudessem entender de fato que Ele estava revelando a eles ali a vida eterna. E é o que o texto, dentro do seu contexto, traz com muita clareza. É isso que ele fala, com muita clareza, sobre essa eternidade. E aí, no versículo 63, Jesus, com as suas próprias palavras, ele diz: o Espírito é o que vivifica a carne, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Aqui há um convite do Senhor para que esses discípulos saiam da carne e possam caminhar no Espírito, possam viver no Espírito e assim discernir, assim compreender, assim entender aquilo que Jesus estava dizendo, aquilo que ele estava falando, aquilo que ele estava demonstrando. Sabe, é por isso que ele diz: o Espírito é o que vivifica. Temos que estar no Espírito para compreender aquilo que Deus está gerando, aquilo que Deus está falando. É por isso que muitos são levados por todo vento de doutrina. É por isso que muitos, quando ouvem uma palavra autêntica do Evangelho, uma palavra verdadeira que vem de encontro ao coração e gera confronto, retrocede, abandona, vai embora. Sabe, aqueles que estavam caminhando no Espírito, aqueles que estavam sendo alimentados no Espírito, eles compreenderam, eles entenderam. A Bíblia diz que esses discípulos que entenderam isso, eles foram surpreendidos por Jesus, aqui nos versículos 16 ao 21, quando eles estavam descendo para Cafarnaum de Tiberiades, descendo para Cafarnaum, eles estavam sem Jesus. E quando eles andam ali cerca de 4,5 km, 5 km ali, mar adentro, eles veem Jesus vindo em sua direção, andando sobre as águas. E a Bíblia diz que eles temeram. Mas aí Jesus, aproximando-se do barco, disse a eles: sou eu, não temais. E a Bíblia diz que eles ali o receberam de boa mente. Eles o receberam com o coração aberto. Eles estavam aguardando Jesus. Eles estavam esperando Jesus. Por isso não foram surpresos. São esses mesmos discípulos que, pela voz do apóstolo Pedro, disse aqui para Jesus, em uma resposta no versículo 68, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Isso quando os discípulos começaram a ir embora,
Quando muitos começaram a deixar Jesus porque não entenderam, Jesus disse: vocês não vão também não? E ele disse: não. Para onde ou para quem iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna? A pergunta para nós nessa noite é: a quem nós temos seguido? É para onde nós estamos olhando? É que reino nós temos vivido? Aonde está realmente o nosso foco? Para onde estão voltados os nossos olhos? O que realmente tem falado mais alto de nós? São as nossas necessidades da carne ou são as nossas necessidades espirituais? Amados, é perceptível que a carne, a cada dia que se passa, ela se desmonta cada vez mais, ela se degrada cada vez mais. No entanto, o Espírito, a cada dia que se passa, ele deve estar cada vez mais fortalecido. Ele deve estar cada vez mais ligado no Senhor, a ponto de entendermos aquilo que Jesus está dizendo, aquilo que Jesus está falando. Sabe, o reino de Deus, como diz o apóstolo Paulo, não é comida nem bebida, mas é um reino de paz, é um reino de justiça e é um reino de alegria. E isso só pode ser vivido, só pode ser vivenciado no Espírito. Sabe, muitos estão correndo atrás de sinais, muitos estão buscando maravilhas, no sentido de curas, no sentido de libertação, e isso não é ruim. Só que nós precisamos entender uma coisa: os sinais acompanharão os que creem, é o que diz a palavra de Deus. Não é os que creem correr atrás dos sinais. Nós devemos sim manter o nosso coração voltado para Deus, para o Pai, e assim nós entenderemos aquilo que Ele deseja de nós, aquilo que Ele realmente quer de nós. Sabe, para muitos não vai haver cura, para muitos não vai haver restauração, mas na perseverança, no entendimento, na compreensão daquilo que o Pai tem revelado, vai haver vida eterna, vai haver o contemplar da glória maravilhosa do Senhor. E é isso que nós devemos nos alegrar, é nisso que nós devemos festejar, é nisso que nós devemos colocar o nosso coração, é nisso que nós devemos buscar em Deus. Sabe, a palavra de Deus, ela é muito clara a respeito daquilo que Jesus veio fazer. E Ele veio nos mostrar o Pai. Ele veio revelar o Pai. O versículo 52 diz assim: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este sua carne para comer? Sabe, o sentido do que eles imaginavam era algo natural. Se Jesus estava numa sinagoga, ensinando, e eles ali, ensinando eles. Jesus, dentro do ensino, amados, para essa multidão, Ele diz algo interessante. Ele diz: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas comeste do pão e vos saciastes. E aí vale a pena pensar novamente sobre isso. Sabe, muitos estão em busca de saciar os seus desejos, saciar as suas vontades, saciar as suas necessidades. Diz-se um ditado popular, tem-se um ditado popular entre nós, que diz que se não vem pelo amor, vem pela dor. Sabe, eu não consigo encontrar, de certa forma, a aplicação desse texto dentro do âmbito daquilo que é revelado como o reino de Deus. Porque traz-se, na verdade, uma atração
não necessariamente por uma necessidade, mas por uma compreensão daquilo que é revelado. Por aquilo que é revelado. E Jesus diz: mas trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai deu, Deus o selou. E aí os discípulos aqui, a multidão, eles perguntam: o que faremos para executarmos a obra de Deus? Jesus diz: a obra de Deus é esta, que criais naquele que me enviou, naquele que Ele enviou. Crer em Jesus, acreditar no Senhor, acreditar realmente de fato, independente daquilo que vier a acontecer, o que possa acontecer, continuarmos acreditando, continuarmos firmes, seguros, independente do sistema religioso que se quer imposto, independente da visão religiosa que é trabalhada, independente das ideias que são formuladas no dia a dia, nós precisamos crer em Jesus, crer naquilo que é manifesto através dele, que o Pai manifestou através dele, que é manifesto através do Espírito, acreditar na promessa da revelação do seu reino, num determinado momento, e assim, fortalecidos, nós teremos convicção plena de que a nossa decisão em caminhar com Cristo é uma decisão que nos garante a vida eterna, que nos faz caminhar dia após dia até isso ser consumado nas nossas vidas. E Pedro diz mais, ele diz: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A quem nós temos seguido? A quem nós temos de fato declarado como Senhor da nossa vida? A quem nós temos de fato confessado como Senhor? E em que aspecto da nossa vida nós temos confessado como Senhor? Sabe, amada, há uma tendência muito grande de caminharmos por aquilo que é necessidade. Há uma tendência muito grande da nossa parte em caminharmos sobre tudo aquilo que vai gerar benefícios para as nossas vidas. Há uma tendência muito grande da nossa parte de abandonarmos essas convicções quando elas não satisfazem o nosso desejo da carne, o nosso desejo natural. E quando eu digo o desejo da carne, eu não estou só me referindo à questão da prostituição, eu não estou me referindo só à questão da impureza, sabe, dessas questões morais. Estou me referindo a questões tão simplórias que estão dia a dia conosco, mas que costumam nos cegar diante daquilo que Deus tem nos revelado constantemente. Jesus tem nos ensinado nessa palavra, está basicamente inserido dentro daquilo que ele ensinou em Mateus 6, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e aquilo que é necessário para as nossas vidas será acrescentado. Haverá esse cuidado de Deus, haverá o cuidado de Deus. E o primeiro aspecto do cuidado de Deus não está relacionado a saciar as questões naturais, mas saciar aquilo que é espiritual, aquilo que pode matar eternamente. Você vai ver na palavra de Deus algo tremendo. Em determinado momento, o povo ali buscava de Moisés uma solução, eles queriam água. E eles ali atormentavam a Moisés por água. E havia uma cobrança tão intensa ali em relação a Moisés, para que houvesse da parte de Deus ali um milagre em relação à água. Moisés vai até o Senhor, e Moisés, de forma muito chateada, é como se fizesse uma reivindicação a Deus a respeito daquilo que era a necessidade daquelas pessoas. E aí o Senhor, ele traz ali para Moisés uma direção, ele diz: Moisés, reúne todo o povo, chamarão, e reúne todo o povo, e diz para aquele povo: olha e vem ver
o que Deus vai fazer. O que Deus estava trabalhando naquele momento através de Moisés era algo espiritual. O que Deus estava mostrando ali era a revelação de Jesus, que era a rocha, que jorra água e que sacia a nossa sede, não só no aspecto natural, mas no aspecto espiritual. A mesma água que ele deu para aquela mulher samaritana, lá na cidade de Samaria, no Evangelho de João. Mas aí Moisés estava atormentado, Moisés estava ali cheio, ali de aperreado, como diz nós aqui nordestinos, aperreado pela pressão daquelas pessoas. E ele diz, chama ali Arão, diz: vem Arão, vamos até a rocha. Reúne os príncipes, o povo diz: vem ver o que nós vamos fazer. Sabe, amados, o escândalo e a ira, a resistência ao sobrenatural, ao espiritual de Deus, a flexibilidade aos desejos da carne, a tolerância, sabe, a necessidade natural, fez com que Moisés pagasse um alto preço por aquela atitude. Ele era para falar a rocha, num ato intercessório, e ele fere a rocha. E quando ele fere a rocha, ali jorra águas, mas águas amargas. E Moisés, foi impedido de colocar os pés na terra prometida. Ele só pôde contemplar. Esses discípulos que caminharam no campo da naturalidade, que não entenderam o que era a carne, de comer a carne e beber o sangue de Jesus, eles não puderam contemplar a ascensão de Jesus. Eles não viram Jesus ascender aos céus, assim como Moisés, aquele que era o homem do maná, que tinha que vir todos os dias tinha que vir, e que perecia. Esse mesmo homem que não colocou os seus pés na terra prometida, é o mesmo, uma semelhança desses discípulos que retrocederam, que disseram: a tua pregação é muito dura, as tuas palavras não são fáceis de serem cumpridas, não dá para serem entendidas. Nós voltamos, são aqueles que não contemplaram a ascensão de Jesus na terra, que não receberam o consolo do anjo dizendo: consolai-vos uns aos outros, estejam tranquilos, esse mesmo Jesus que foi, ele também descerá. Esse mesmo Jesus que subiu ao céu, vocês também contemplarão o seu retorno. Ele está falando que vocês estarão com ele eternamente, vocês contemplarão toda a majestade de Deus, a glória de Deus. Por isso não retrocedam, caminhem olhando para Jesus, foquem no Senhor, sabe, não olhem simplesmente para os sinais, olhem para aquele que faz os sinais. Não estejam simplesmente voltados para aquilo que vai saciar a sua aptidão natural, mas para aquilo que vai saciar aquilo que é necessário para a sua vida, que vai trazer sobre você a eternidade que ninguém poderá gerar sobre a sua vida. E nós temos crido, nós cremos naquele que o Pai enviou, que é Jesus, diferente de muitos. Nós cremos em Jesus ressurreto. Nós cremos em Jesus crucificado, mas ressurreto. Nós conhecemos e reconhecemos que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós não esperamos um Cristo que venha impor um governo de justiça através do homem aqui na terra. Não. Nós cremos no Cristo justo, que implantará um reino de justiça, mas no seu milênio, um reino eterno, um reino majestoso, um reino que não terá fim, um reino que Ele mesmo governará. Nós não cremos, sabe, em um Cristo
que vai usar a espada ou argumentos humanos para gerar libertação. Não. Nós cremos no Cristo, que padeceu, foi à cruz, mas ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós, para que o nosso coração esteja constantemente ligado a Ele, para que não sejamos roubados da sua presença, para que não sejamos tomados, arrebatados das suas mãos, mas que no dia do Senhor nós estejamos firmes como rocha, inabalados diante daquilo que Ele tem proposto para as nossas vidas. Esse é o Cristo que nós cremos. Esse é o Cristo que nós servimos. Esse é o Cristo que nós almejamos. Esse é o Cristo que nós anseiamos. Esse é o Cristo que nós servimos. Não é o Cristo só que alimenta multidões como sinais. É o Cristo que tira a fome e que sacia contra tudo aquilo que é incredulidade e que nos separa da sua presença e nos separa da sua glória. Esse é o Cristo que nós cremos. E é isso que Ele tem nos anunciado constantemente. Eu sou o pão da vida. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Sabe, nós cremos, e nós somos aqueles que cremos porque o Pai nos ensinou, porque o Pai nos revelou, porque o Pai nos levou até Ele. Sabe, Jesus falando aqui aos seus discípulos, quando eles diziam entre si a respeito desses sinais, eles não murmurei entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Nós somos aqueles que cremos para a eternidade. Nós somos aqueles que cremos para estarmos na glória com o Senhor. Por isso, amados, guarde o seu coração da incredulidade. Volte a sua vida completamente para o Senhor. Reitere a sua fé dia após dia no Cristo ressurreto, naquele que te justifica, naquele que te separa, naquele que realmente pode estar te proporcionando libertação, naquele que traz sobre você força e renovo, a ponto de te tornar um mantenedor da sua fé, até o dia que o Senhor te pedirá a conta de tudo aquilo que foi gerado sobre a tua vida. O Senhor guarde o teu coração em todo o tempo, o Senhor guarde a tua alma, o Senhor o torne discípulo fiel e te faça contemplar a sua glória, não só agora, mas por toda a eternidade. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor incondicional do nosso Deus Santo e Bendito, e que a consolação do Espírito Santo de Deus e da sua Santa Igreja esteja entre nós eternamente. Amém e amém. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém e amém.